Olá, meus queridos e amados. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal Semeador. Eu sou o Valcenir, como todos vocês já sabem, e estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor, para que nós juntos pudéssemos mais uma vez aprendermos um pouquinho com respeito ao nosso Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e quero convidá-los para ler comigo na Bíblia um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo de número 4 e o versículo de número 5, e fala com respeito à pesca maravilhosa. Amém? O texto que nós vamos ler nos diz o seguinte: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as redes para pescar. E respondendo, Simão disse: Mestre, temos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. Amém? Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler neste momento, ele fala que Jesus ele estava próximo ao mar, este pequeno mar, e a multidão, sabendo que Jesus estava ali, glórias a Jesus, por isso ele sempre era procurado, muito procurado. Onde ele estava, as pessoas se ajuntavam, porque todos queriam participar das palavras maravilhosas de Jesus e receber dele uma grande bênção. Quando Jesus viu que a multidão estava aglomerando a cada vez mais, aumentando o número de pessoas, porque as notícias corriam quando sabiam que Jesus estaria em determinados lugares, Jesus começa a ver a multidão se aproximar e ele olha e vê que tinha um barco, alguns barcos que estavam se aproximando do mar. Isso acontece quase sempre na parte da manhã, né, para quem trabalha lançando redes, com pescarias através de redes. E isso acontece quando o dia começa a amanhecer, os pescadores fazem a tirada das redes. Meus amados, diz a palavra do Senhor que a um certo momento, Jesus, quando sobe naquele barco, ele ensina a multidão, ele prega umas das suas mensagens maravilhosas, ele instrui a multidão com respeito ao reino dos céus, falando para eles o que fazer para poder ir para o céu, para herdar a vida eterna. Era esse o intuito principal de Jesus, de curar, de salvar, de promover às pessoas bens materiais, mas a verdadeira missão de Jesus era falar da alma, de não deixar que o homem viesse perder o direito de voltar para a eternidade outra vez. Quando Jesus acaba, irmãos, de ensinar a multidão, de falar, de fazer o seu discurso, ele olha para esses 2 discípulos que eram os proprietários daquele barco e, vendo Jesus que eles não tinham nenhum peixe encontrado durante toda aquela noite, Jesus fala para eles: agora que eu já terminei de entregar a palavra para a multidão, nós vamos voltar a pescar. Vocês vão jogar as vossas redes outra vez. Imaginem, meus irmãos, a situação que encontraram aqueles discípulos. Quando você passa toda uma noite procurando levar para sua casa o pão, para os seus filhos o alimento, tem a família que está esperando você em casa com alguma coisa, e você passa toda a noite gastando e trabalhando, porque tem despesa às pescarias. E quando você volta trazendo a sua rede, arrastando a sua rede não tem nela nenhum peixe. Não tem nada para você fazer, um dinheiro, não tem nada para você levar para sua casa, não tem nenhum sustento, nenhuma provisão. Os discípulos certamente espantaram, porque eles sabiam que naquele dia, como tem um ditado que diz, o mar não estava para peixe. Ou melhor, para eles não tinha nada naquela noite. Mas o discípulo, vendo o que Jesus falava,
ouvindo o que Jesus falava, vendo tudo que Jesus fazia, ele disse no seu coração: Senhor, nós não encontramos nenhum peixe no mar. Os pescadores voltaram a mãos vazias, mas sobre a tua palavra, porque é o Senhor que está falando, nós vamos outra vez lançar as nossas redes ao mar. Meus irmãos, eu creio que Jesus não foi lá no mar com eles para fazer nenhum milagre. Jesus foi para mostrar aos seus discípulos que quando ele está presente, a bênção é certa. Quando Jesus fala, ele cumpre aquilo que ele fala. Ele não teria voltado com os discípulos no mar alto outra vez, para que eles passassem todo aquele dia lançando a rede, que eram muitas redes, e esperar que os peixes viessem a bater contra a rede, para que depois eles pudessem voltar e chegar nas areias daquela praia outra vez, sem nenhum peixe. Pensam, meus irmãos, Jesus não faria os discípulos fazerem uma prova desta por nada. Ele vai com eles, quando eles voltam, diz a palavra do Senhor, que as redes estavam para romper de tanto grande que foi a pescaria que eles fizeram. Glórias e aleluias ao nome do nosso Deus. Você pode estar perguntando, mas o que o Senhor quer ensinar para nós com esta palavra? Eu posso te dizer, meu querido, meus amados, o Senhor está dizendo para você que quando Ele está cuidando de uma outra pessoa e você está vendo, quando Ele está dando uma bênção a uma outra pessoa e você está vendo, você certamente no seu coração pode estar pensando assim: o Senhor agora está dando para a multidão tudo aquilo que eles querem. Será que vai ter alguma coisa para mim também? Eu digo que sim, porque Jesus estava agora cuidando da multidão, curando pessoas, libertando pessoas, mas com certeza ele de dentro do barco estava olhando para vocês. Ele estava olhando para os discípulos. Do mesmo jeito que ele está olhando para todos nós neste momento. Enquanto ele está abençoando a casa do irmão, ele está pensando na sua. Enquanto ele está curando na casa do irmão, ele está pensando na doença na sua casa também. Jesus está preocupado com todos os seus servos como uma família, como seus irmãos, como seus próximos, como seus amados. Não podemos duvidar nunca da palavra do Senhor. Ele está curando na casa do irmão, mas ele está pensando na sua casa. Por isso foi que ele disse para os discípulos: eu já cuidei da multidão. Com eles já resolvi a situação deles. Agora eu quero resolver as vossas situações. Eu quero que vocês agora fazem daqui para frente aquilo que eu vou mandar, aquilo que eu vou ensinar para vocês. Joguem as vossas redes no mar. Porque o resto, penso eu. Meus irmãos, o Criador do mar estava com eles. O Criador dos peixes estava com eles. O resolvedor de todos os problemas, de qualquer que seja o enigma, de qualquer que seja a matemática, de qualquer que seja a ciência, o Criador de todas essas coisas era aquele que estava com eles. Por isso ele disse: lançai as vossas redes. E aleluia! Porque os discípulos discerniram a palavra de Jesus e disseram: Senhor, sobre a tua palavra nós cremos e vamos fazer. Fizeram, e foi uma grande bênção que eles receberam naquele dia. Certamente eles voltaram para casa e puderam dizer para suas famílias: passamos toda a noite sem pescar nada. Chegamos bem depois, mas trouxemos conosco as nossas redes cheias de peixe, porque Jesus apareceu e resolveu o problema para nós. Jesus apareceu e de repente tudo se fez maravilhosamente bênção nas nossas vidas. Meus amados, meus queridos, o recado do Senhor neste texto é esse aqui: não se preocupe, mas creia somente. Creia na palavra do Senhor, porque no momento certo Ele vai resolver o seu problema também. Ele vai resolver o meu problema, os nossos problemas. Para Jesus tem solução. Nós cremos. Eu sei que você crê. E é isso que Ele quer nos ensinar.
Amém? Mais uma vez, fiquem todos com Deus e muito obrigado por todo o apoio que vocês estão nos dando aqui no canal do Semeador. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.